Então vamos dar início à aula, né? Vamos fazer uma oração, né? Você pode fazer uma oração, né? 8h25. Eu creio que vai ser bênção para nossos corações, né? Vou tentar aí resumir o máximo do conteúdo que tinha para aplicar essa aula, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite para estar aqui na Tua casa de oração, para aprender a Tua palavra, meu Deus. Nos ajuda, nos abre o intelectual, nos dá entendimento, dá sabedoria, que nós podemos entender sobre esse ensinamento, aprender, pôr em prática e levar outras pessoas que necessitam e que precisam. Abençoa também aqueles também que possam estar a caminho, que possam estar ainda no pensamento, estar aqui, meu Deus, meu Pai, vai tocando no coração de cada um que possa estar aqui nessa noite para aprender a Tua palavra, que nós possamos sair daqui cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, e a palavra é gratidão a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Eu quero começar a aula com uma base bíblica primeiro, né? Começar a aula, que eu gosto muito desses dois versículos, né? Dois versículos, para nós dar início a essa aula, né? Eu creio que vai ser muito importante. Quanto foi para mim uma semana estudando, preparando essa aula. Tenho certeza que não vai ser diferente para vocês também, e eu vou aprender mais uma vez aquilo que eu estudei, né? Livro de Romanos, capítulo 12, verso 7, para nós iniciar com essa palavra. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 7, que nos fala: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Então, essa base que eu peguei para nós. E outro versículo também, como base também, para dar início a essa aula. Livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, que nos fala: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Eu creio que é dois versículos que é uma base para o nosso crescimento espiritual, dia a dia. Nós vamos observar esses dois versículos, principalmente esse versículo aqui, né? Esse versículo, Mateus 22, 29. Erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Eu quero iniciar a aula. Tem uns pontos aqui que eu peguei, 20 pontos, para nós junto nós interagir. Vocês podem perguntar alguma coisa. Esse é um livro que eu já apresentei falei para a irmã aqui, é do amigo meu. Ele é Como Melhorar a Escola Bíblica Dominical. Ele é pastor, ele é professor Jean Carlos, e pastor lá de Suzano, São Paulo, no estado do Belém. Ele dá aula para pastores, para professores, ele faz simpósio, um monte de coisa ele faz. Ele é escritor de livro, ele tem uma gráfica, tem todo o material. Ele tem mais de 15 anos de experiência. Então eu peguei como a aula hoje, o assunto é sobre, o pastor passou para mim, a aplicação, métodos e didática. Essa é a aula de hoje. Então nós vamos entender sobre a questão da aplicação de uma aula, e vamos aprender a questão dos métodos com a didática. Então é esse que vai ser o assunto dessa aula hoje. E não sei se vocês sabem, mas essa palavra de didática, método, ela vem de origem grega. Essa palavra ela vem, é isso mesmo? Isso mesmo. Vem de origem grega, ela vem. E aí o ponto para nós iniciar, eu creio que vai dar tempo nós falar todos os pontos. O início dessa aula é um assunto sobre a questão. Primeiro eu começar pela didática, para vocês entenderem a questão da didática. A didática, a famosa didática, é a arte de preparar sermão, oratória e homilética. A questão de homilética, ela é a arte de questão de preparar sermões, ensino, algo semelhante, né? Preparar uma aula para PBD, uma palestra, né? Algo semelhante. E não são mais bichos de 7 cabeças. Isto é, quase todos sabem o que se refere e as utiliza com certa frequência.
Claro que os novos professores, por exemplo, ainda tendem a se perder um pouco durante a aplicação do conteúdo proposto, a questão da didática, do aplicar a aula, os métodos, essas questões aí que nós vamos hoje nós entender sobre essa questão. E o outro ponto sobre a didática é o professor deve conhecer a fundo não só aquilo que vai ensinar, mas também como ensiná-lo. Então é a didática, porque nós temos que estudar, nós temos que entender, saber o que nós vamos ensinar. Então essa é a didática, como deixa claro esse comentário. O professor deve conhecer a fundo não só aquilo que vai ensinar, mas também como vai ensiná-lo. Então é algo interessante para nós analisar. E outro ponto, a didática pode ser definida como a técnica de estimular, dirigir e encaminhar no discurso da aprendizagem a formação do homem. E o outro ponto é o saudoso pastor Antônio Gilberto. Acho que todos conhecem o pastor Antônio Gilberto. Conhece? Sabe quem é? Não? O pastor Antônio Gilberto, saudoso, ele dormiu no Senhor o ano passado. Ele é um dos maiores, um dos teólogos, um dos mais que comentaristas das lições da EBD, de comentarista, reconhecido no mundo inteiro. Vocês pesquisam, sabe? Tem vários livros sobre assuntos da Assembleia de Deus, sobre pentecostal, sobre tudo em geral que você imaginar. Ele é um dos maiores comentaristas de livros, palestra, ensino e comentarista de obra da CPAD. Ele é uma dessas pessoas. Você depois procura saber quem é o Antônio Gilberto. Eu não sei se está aqui no livro em algum lugar aqui, aí eu posso falar depois. Mas como o tempo é pouco, eu tenho que estar já nos pontos para... Então o saudoso Antônio Gilberto, no livro dele, da página 2005, página 188. Você está aqui, irmã? Você está aqui? Irmã? Você está aqui? Por favor. Começou, mas nós iniciou agora, não está atrasado não. Nós começou agora. Então completou, né, irmã? Frente é pelo menos 5, né? Quer sentar ali, perto da irmã aqui, ficar aí no local aí, né? Ficar mais à vontade. Tá. E o outro ponto, assim, aí o saudoso Antônio Gilberto, pastor, de vários livros, comentarista de várias revistas de escola bíblica dominical, é o pastor Antônio Gilberto. Então ele fala algo aqui interessante: todo estímulo assim recebido provoca na alma uma reação ou reflexo, resultando daí nosso comportamento diário. Eu acho que eu pulei algo aqui, eu acho que eu não li aqui, eu vou rapidamente aqui, não sei se eu falei o finalzinho aqui de cima. Falar didática pode ser definida, falei, só o finalzinho que eu acho que eu não falei, né? Dirigir, que a irmã chegou, né? Eu observei, eu vou ler rapidamente aqui. A didática pode ser definida como a técnica de estimular, dirigir e encaminhar no discurso da aprendizagem. Eu acho que eu parei aí, né? A formação do homem. Então é esse aí conteúdo sobre a didática. E o outro ponto sobre a didática é quando o professor da EBD ministra sua aula, o ensino chega à mente pelos sentidos físicos, também terrenos, esta recepção pela inspiração divina e revelação divina. Dessa maneira, os estilos de aprendizagem utilizam três formas de percepção de informações, e são elas: sentido visual, quando na EBD o professor ministra a aula e o aluno faz uso da visão como meio de obter e reter as informações. E o segundo ponto é sentido auditivo, quando na EBD o professor ministra a aula e o aluno vale-se da audição para absorver informações. E o outro ponto, sistema sinestésico, aproveitar-se dos sentidos relacionados ao movimento para guardar informações. Então esse é o sentido dessa parte já da questão da didática. Tem muita coisa a falar sobre os recursos didáticos, mas como o tempo não dá, então
esses são um básico que eu peguei para a questão dos métodos e a didática. Então, esses são os pontos básicos que eu peguei, que eu acho que deu alguma pergunta sobre o conteúdo, eu repetir alguma coisa, falar sobre a didática? Não, né? Então, só recapitulando, a didática vem de origem grega, né? Como também métodos também, vem também derivado também da palavra grego também, e também a questão, só recapitular só essa parte aqui, para fixar, né? Fixar, a didática pode ser definida, né, como uma técnica de estimular, dirigir e encaminhar no discurso da aprendizagem e a formação do homem. Então, só recapitulando. Então, recapitulando, então, no sentido de sentido visual, sentido auditivo e sistemas sinestésicos. Então, essa... Vamos falar da didática, que é exatamente o que eu estava falando para a Cintia agora, antes de começar a aula. Né? Que principalmente as crianças memorizam muito quando você usa algum sentido assim, sabe? Isso. Estimula algum sentido deles. Nem recurso visual, né? Ele falou do que eles pegaram do perdão. Isso. Foi exatamente o que a gente usou para fazer tipo Uhum. um teatrinho. Isso. Ali da historinha, né? Que eles memorizaram. Isso. Música. Isso, então, isso. Estimula, Isso, né? isso. Tem pessoas que aprendem mais praticamente com os olhos, né? Só observando, né? Observando. Tem pessoas que talvez ele não pode nem observar muito, mas ele está muito atento ouvindo, né? Ouvindo, né? E resumindo, acho que é com os olhos observando, né? Observando, olhando para a pessoa que está dando o ensino, né? E ouvindo, né? Para poder, porque se não fizer isso aí, a pessoa acaba também perdendo um pouco da noção, né? A noção, porque uma coisa eu aprendi que você olhando nos olhos de uma pessoa, eu já fiz alguns treinamentos aí na época de jovem, né? De 2 anos e pouco de capoeira, né? 1 ano e pouco de karatê, né? Eu fiz essas coisas já também na época de jovem. Então, a única coisa que o professor ensinava, principalmente na parte de artes marciais, de karatê, essas coisas, é que você tem que olhar no olho da pessoa. Porque se você olhar no olho da pessoa, você enxerga o corpo dele inteiro e todos os movimentos. Então não é diferente também a questão de observar o pregador que está pregando, a quem está ensinando, o professor, olhar nos olhos, né? Nos olhos e ficar atento e ouvindo. Então isso aí é muito, muito importante, né? Para poder captar mais, aprender o sentido o conteúdo que está sendo ensinado. Então essa parte aí da didática, né? Agora nós vamos só falar rapidamente, porque eu tenho 20 pontos para falar aqui com vocês. Métodos de ensino. De acordo com o que apresentei anteriormente, a percepção das informações, o recebimento da aula pelos alunos se dá pelo sentido físico que funcionam como canal de comunicação entre o exterior e a alma. Em nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, devido a sérios fatores, o sistema de ensino mais utilizado é aquele em que o professor fica com a lição na mão e os alunos ficam ouvindo atentamente. Então, por isso que o comentarista que ele fala é referente ao que eu falei na fala antes de eu comentar essa parte aqui. Porque quando o professor o professor está com uma revista na mão, um livro, um esboço, algo que faz parte do estudo. Porque se ele tiver com outro tipo outro tipo de coisa na mão, ou de aparelho, outra coisa semelhante, eu acredito que ele tira um pouco do foco também, quanto dele e quanto de quem está também sendo ministrado por aquela aula. Porque a pessoa vai observar, né? O livro, você está com o livro, então, o livro, a lição, o material que você precisa para dar aula. Então, rapidamente aqui, eu não posso nem falar muito, porque o tempo é pouco também. Métodos da preleição, o método expositivo. É uma exposição do assunto que deve instigar o interesse, a curiosidade e a participação ativa do aluno. Deve haver espaço para o diálogo, o questionamento, as reflexões do aluno, considerando seus conhecimentos prévios,
Este é o método mais utilizado hoje. Então, o que é mais utilizado hoje são esses métodos, a questão de pergunta, resposta, o aluno interagir com o professor e sobre o assunto que está sendo aplicado. E o outro também, que não descarta também, não está errado também, a outra parte, o professor não utiliza quadro, data show, computadores, nada. Não que não pode usar essas coisas. Pode usar computadores, pode usar tablet, pode usar celular, pode usar a lousa, pode usar algo assim como acho que a irmã falou, a questão de criança, né? De criança para mostrar naquele detalhe talvez um aparelho, talvez algo semelhante que tem a ver com a aula. Por exemplo, vai dar uma aula sobre os dons do Espírito Santo, por exemplo, os 9 dons. O pessoal pega faz uma analogia pela laranja, uma mexerica, né? Dá aquela explicação. Então, algo semelhante, não está errado usar alguma coisa. Só que quem não usa nada disso vai ter que se esforçar mais, vai ter que se dobrar, porque não vai ser muito fácil. E a aula pode ficar chata também, tem esse detalhe também. Então, o segundo ponto fala, além de quadro, data show, computadores, nada. O professor não utiliza nada disso aí. Então, só a voz para apresentar sua lição. Claro que se houver participação dos alunos, perguntas, resposta, revisões dos tópicos e revisão final da aula. Até que o professor conseguirá resultados satisfatórios. Contudo, o professor precisará se dobrar para a aula não ficar chata. Porque se ele não usa nada, não usa uma lousa, não usa um material, não usa nada, ele tem que se dobrar, ele tem que se esforçar mais ainda. Porque ele vai ter só a revista em mãos, a Bíblia e a sua voz. Então quer dizer que não vai ser fácil. Então ter os materiais, algo semelhante para poder usar, um esboço, algo semelhante, eu vou falar nessa parte depois também. Então isso aí não está nada errado. O importante é estudar, é aprender para ensinar. Esse que é o algo importante, mas vamos deixar isso mais para frente. Então essa parte aqui para nós encerrar. E cada um, é isso que eu até escrevi aqui, né? Com minhas palavras aqui, cada um tem seu dom para aplicar sua didática. Então, cada um de nós tem seu dom, tem sua maneira como você se sente melhor e acha melhor para você lecionar a aula, para você dar aula. Cada um usa uma lousa, né? Acha melhor de explicar alguns detalhes, traz alguma coisa, traz um esboço, alguns detalhes. Então, tudo isso é válido. E é válido. Então essa é a minha parte. Eu gosto mais de usar a revista, a Bíblia, um esboço, algum livro, alguma coisa assim. E outros eu gosto de usar outros materiais, né? A pessoa também tem que ter habilidade, né? Não adianta eu falar, eu vou usar a lousa ali, se eu não tenho habilidade do que vou fazer ali. Não adianta eu falar, vou usar um computador, se eu não tenho uma habilidade, não preparei nada no computador, ou usar um celular com algum estudo, alguma coisa, eu não tenho nada preparado, não tenho aquela habilidade, né? Usar algo semelhante. Data show, essas coisas, tem que controlar, tem que jogar a imagem, né? Eu acho que vocês sabem o que é isso aí mais do que eu, né? Eu fui professor lá em São Paulo, fui uma aula lá um tempo atrás, e ele falava, pela primeira vez, eu estava perdidão para jogar a imagem e tudo, e não tem como. Então você tem que ter habilidade naquilo. Então se você não tem, então esquece, deixa para quem tem. Então por isso que eu falei, cada um tem o seu dom para aplicar, sua didática, sua aula, seus métodos. O que é importante é que os alunos sejam ensinados e que aprendeu também para ensinar. Então essa é a primeira parte que eu lecionei, que eu falei aqui, né? Rapidamente aqui, só para não sair daqui do livro. De acordo com os historiadores, esse método é também conhecido como método Sócrates, que é usado por um filósofo grego, que é Sócrates, acho que é esse o nome, pronuncia, né? Para ativar a curiosidade, despertar o interesse e serve como meio de interação entre aluno e professor. Claro que este método, utilizado com o anterior, ajudará mais que o anterior sozinho. Então essa parte dessa questão. Então a parte para nós
como introdução dessa aula, né? Já entendemos mais ou menos. Vocês querem fazer alguma pergunta, voltar a algum ponto que eu falei? Vocês podem falar sobre a didática, sobre os métodos. Agora nós vamos entrar na parte principal também, que é a parte de aplicar, conforme a aula que foi passada pelo pastor para me aplicar essa aula. Para quem está chegando agora, é sobre como aplicar a aula, sobre os métodos e a didática. Então, eu já passei sobre a didática, sobre os métodos, né? E agora falar sobre a questão de 20 pontos que o professor precisa para aplicar a aula, né? Mas nesse meio desses pontos também, ele também traz algo também que vai ser um pouco semelhante também sobre os métodos, também sobre a didática. O primeiro ponto, deixa eu pegar aqui isso aqui que eu peguei. Assim, estou pegando a Bíblia tudo junto. O primeiro ponto, desses 20 pontos que eu preparei, estudando, pesquisando, analisando sobre essa aula, né? O primeiro ponto, logo quando chega a revista em mãos, dê uma olhada geral em cada lição. E se for possível, se tiver tempo, até ler as 13 lições. Se tiver tempo, chegou uma pessoa aqui que é exemplo disso aí, que ele já falou isso para mim, pastor Moisés. Ele falou para mim uma vez que ele falou que ele dá uma lida, né, pastor? Dá uma lida em todas as lições. Então é fundamental isso aí. Eu gostei muito da colocação do pastor. Acho que não é só eu que sou que tem essa visão, né? Porque eu nunca tenho visto ninguém falar isso, né? Já vi pessoas sem eu ter conhecimento pessoalmente, né? Mas o pastor Moisés falou isso aí. Então, se não dá para ler todas as 13 lições, mas pelo menos ler o tema de cada lição, os 3 ou 4 tópicos que tiver, os 3 subtópicos, porque tem algumas lições que tem 4 tópicos, né? Algumas lições. Tem umas que tem 3 subtópicos, né? Tem umas que tem 2, tem umas que tem 4 subtópicos. Então, pelo menos se já ler todas essas partes aí, já tem uma noção do que vai ser ensinado naquele trimestre, entendeu? Isso é importante, esse é o primeiro ponto. E o segundo... Isso, e também, analisando direito, certo mesmo, os materiais da Escola Bíblica Dominical, revistas, livro de apoio, mais ou menos, por exemplo, aqui, agora nós estamos no quê? A oitava aula, né? Oitava aula, esses materiais, se eu não me engano, já está disponível já nas lojas, já está? Isso é São Paulo. São Paulo, né? Isso, então já está disponível. Já está disponível na CPAD, já pode até fazer o pedido pelo site, pode. Então o material chega antes. Como o material chega antes, então dá para o professor ele tirar aquele tempinho para ir lendo as demais lições. Porque, por exemplo, se tem 2 professores na sala de aula, um vai dar aula, no outro domingo vai ser o outro. Então você tira o tempo para você. Só que no caso também, não é porque o professor não vai dar aula, não, hoje não vai ser o que vai dar aula, vai ser o professor fulano, tal, que vai dar aula. Então eu não vou nem ler a lição, não vou nem estudar, não. Ele tem que estar pronto, se aquele professor não vir, ele tem que estar pronto para dar aula. Eu não assim que eu lembro que uma época eu estava tão empolgado com uns anos para trás com a EBD, com a Escola Bíblica Dominical, que eu achando que eu estava ficando meio louco. Eu chegava, estudava a aula, pesquisava a lição, como se eu fosse aplicar a aula. E eu falei, mas para que tudo isso? Eu falei, não, mas vale a pena. E eu pensava, vinha no meu pensamento. Se um dia de repente não vir nenhum dos professores, eu falei, e aí, tem algum aqui que podia dar aula? Eu estava posto para levantar, pode deixar comigo. Entendeu? Então, se um aluno faz isso, eu dando esse exemplo de mim mesmo, e muitos que eu conhecia também que faziam, imagina o professor, ele tem que estar preparado. Não vou lecionar a aula, mas eu tenho que estar preparado. Porque imagina você ser um professor de 5, 10, 15 anos, e daqui a pouco não vem nenhum professor, aí chega o superintendente e fala, opa, graças a Deus tem um professor aqui. Ah, não, mas eu não estudei, não li nem a revista. Olha que... Mas eles mandaram para que nós vamos estudar a lição 6. E agora? Não, mas a lição 6. Eu estudei a 7. E a 6? Eu estudei. Então você vai ficar sem dar aula hoje. Você
vai dar você estudar? Ué, não tem como. E ficou feio, ficou muito chato. É, Eu tô aqui, mas tô falando, todos os professores, toda a lição. é verdade. Então esse é o primeiro ponto, eu já até falei demais, não posso nem falar que é muito pouco tempo. E o segundo, eu estou no primeiro ponto ainda, meu Deus. O segundo ponto, o segundo ponto é que cada lição tem um texto de apoio, que é a lição bíblica, a leitura bíblica em classe, ler várias vezes e estudar, sublinhar palavras. Então, essa leitura bíblica em classe não é à toa. Então, tem que ler, tem que entender, marcar algumas palavras, porque muitas dessas palavras também servem também como um versículo da leitura bíblica em classe, muitas das vezes serve como um subsídio também para algum dos subtópicos, entendeu? Então, não é à toa de quem preparou a revista de colocar. Então, essa parte é o segundo ponto. O terceiro ponto, ler várias vezes a lição para entender. Então, a lição que você vai aplicar, lê-se várias vezes, para poder entender. Porque se não fizer isso, você pode pegar e fazer o quê? Trazer assunto da lição anterior, ou da próxima lição, fazer aquela misturar. Então, você tem que ler várias vezes para você entender que o conteúdo é naquela lição que você vai dar aula. E o terceiro ponto, o quarto ponto, é memorizar bem o título da lição. Também repetir durante a aula. Memorizar os tópicos e subtópicos. Ajuda aos alunos. Não quer dizer que você tem que ser tem que captar tudo, tem que decorar tudo, mas tentar se esforçar, né? Porque não tem como você decorar, né? Mas se conseguir, melhor ainda. Imagina você conseguir decorar todos o tema da lição, os 3 subtópicos e todos os subtópicos. Como seria bom, né? É igual uma pessoa vai ministrar a palavra e não precisa ler versículo nenhum. Ele sabe a Bíblia, praticamente a Bíblia de cor. Sai citando um versículo um atrás do outro lá. Então, na aula não é diferente. Então, esse é o quarto tópico, o quarto ponto, né? E o 5, estude a lição, sublinhando as partes mais importantes da lição, experimentar ler a lição em voz alta. É bom também, entendeu? Nós estamos estudando, nós ler em voz alta, né? Parece que nós entendemos melhor. Isso aí é bom também. É bom também isso aí. E eu estou estou marcando aqui, estou no quinto ponto. E o sexto ponto, temos que ter ferramentas de ensino, exemplo, dicionários bíblico, português, Bíblia de estudos, versões de Bíblias corrigidas, que é a Bíblia oficial da Assembleia de Deus, e na linguagem de hoje também tem que ter pelo menos essas 3 Bíblias, é fundamental. As 3 Bíblias é fundamental para nós. E eu não vou falar muito sobre isso. É a mesma coisa você chegar, por exemplo, assim, exemplo rapidinho. Imagina você contrata um predeiro, como o pastor Moisés é predeiro, né? Trabalha nessa área de... aí você contrata, tem muita coisa para fazer naquela construção. Aí chega o pastor Moisés, ou chega o predeiro, só com um martelo e um serrote, para fazer aquele trabalho todo naquela casa. Eu acho que não tem como, né? Vai ficar muita coisa a desejar. Falar, não vai ter como eu terminar isso, porque eu não trouxe a ferramenta adequada, né? Vou deixar para amanhã. Então, imagina o professor, eu era para ter pesquisado no tal livro, ter isso e tal, e eu não fiz. Eu vou deixar para a próxima aula, mas a próxima aula não vai ser você, vai ser o outro professor. Então esse detalhe, entendeu? E esse detalhe. E o sétimo ponto, faça uso da bibliografia, que é livros, é semelhante ao ponto 6, né? Exemplos, o ensinador cristão, que também é disponível também para os professores também, esse ensinador cristão também. A enciclopédia bíblica, que tem ali para você pesquisar uma palavra, e naquela pesquisa que eu falei, enciclopédia bíblica, enciclopédia bíblica. Então você tem as palavras que você vê na Bíblia, está tudo lá para você pesquisar aquela palavra. E livro de apoio da revista é bom também, porque todas as lições, as revistas, ela tem um livro de apoio também, e ensinador cristão. Então é esse detalhe que tem que ter também. E o 8º ponto, selecione e pinte versículos
Eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Então, né? Então, né? Porque às vezes dou uma acelerada, porque acaba você olhando para o tempo, né? E você acaba acelerando demais. Né? O 8º ponto, selecione e pinte versículos. Pinte versículos. Cadê? Pinte versículo que dará o apoio ao comentário. Não pode ser de mais ou menos. Precisa ler todos os versículos. Alguns servem de subsídio. Não tem como você ler todos os versículos que tá na Bíblia. Eu vi um comentarista de um professor que ele falou que pegou uma revista que tinha mais de 100 referências bíblicas. Não tem como, né? Mas você tentar ler todos, né? Se conseguir ler todos, né? E alguns daqueles versículos servem também como subsídio de alguns subtópicos também, né? Ou do tópico inteiro, a vezes serve também. Então esse é o 8º ponto. O 9º ponto, a resposta, ou responda o exercício que é as 5 perguntas que está revisando o conteúdo que está em cada revista. É bom você, eu faço isso particularmente. Antes de eu começar a ler o conteúdo da lição, eu procuro anotar todas as respostas na lição, e onde está, porque muitos alunos às vezes perguntam, a revista de professor tem as perguntas já respondidas, só que de aluno já não tem, entendeu? Já não tem. Aí se o aluno pergunta, professor, onde está a resposta de tal pergunta? E aí? Aí você não sabe nem onde está, nem onde vai, nem onde vem. Então é bom fazer isso aí. É a primeira coisa que eu faço, eu particularmente. E o 10º ponto, faça anotações nos cantos, nos rodapés da lição. Se preciso, eu creio que é muito bom, faça um esboço. Eu poderia não fazer esse esboço aqui, ó. Eu poderia não fazer. Mas eu falei, se eu não faço esse esboço aqui, eu não vou ir parte por parte. Eu posso falar uma coisa, esquecer outra, deixar outra desejar. Aí chegar em casa e falar, eita, meu Deus, esqueci de falar isso. Ó. Falei isso, mas não concluí. Então é bom o esboço, não é ruim. Não é pecado, não é ruim pregar com esboço, nem dar uma aula. Isso aí não é pecado. Não é, pastor? Tem pessoas que acham que está errado. Eu já vi chegou um irmão, falou para mim uma vez, falou, isso aí é palhaçada, é frescura, não precisa de esboço para pregar, não precisa de livro, não precisa de nada disso aí, não precisa de nada disso aí, só precisamos da Bíblia, só da Bíblia. Sim, a Bíblia é prioridade, é lógico, a Bíblia está em primeiro lugar, mas nós precisamos de outro livro, precisamos de uma revista, precisamos de um livro, de alguma coisa para nos ajudar. Aí só que quando ele ia ministrar a palavra de Deus, ele tinha um tempo de 40 minutos, muitas das vezes não chegava nem 20 minutos, porque não tinha mais o que falar, o que fazer. Então, porque faltava ele preparar um esbocinho. Se dá tempo, você usa todo. Se não dá, você não usa. Mais ou menos isso aí. É a mesma coisa na sala de aula. Então aqui nós vamos para o 11º. Prepare-se antes. Não lide com improviso. Prepare fisicamente. Durma cedo, psicologicamente, espiritualmente. Oração. Não pecar não é pecar todos os dias, né? Não pecar aquele pecado que vai nos tirar da comunhão, né? Então isso é fundamental para nós estar na comunhão. Imagina você cometer um pecado que não aquele pecadinho que é um acidente, uma coisinha, e você fala, não acredito, eu cometi esse pecado e vou ter que dar aula. Imagina com que espiritualidade vai estar, né? E tudo que possa nos tirar da comunhão. Então é um preparo espiritualmente, fisicamente. Então isso é muito bom, muito bom. Eu já sofri muito com o dia da aula, porque eu não acabava o meu tempo, não dava, e eu ficava até 2, 3 horas da madrugada para concluir a aula. É uma aula que eu vim aqui, foi a mesma coisa, eu tive que fazer isso aí. Não tive tempo, o pastor me avisou meio de última hora, né? Na quinta foi na sexta e eu só tinha lido a lição. Aí imagina a situação. Foi até quase 2 e pouca da madrugada estudando. E acabei pegando até conteúdo demais, não deu para falar nem a metade. Então não pode ser de mais nem de menos. Então é balanceado. Então, cadê o outro aqui? Assim, o 12º ponto. Façam perguntas para quem vou falar. E quanto tempo vou falar e quantos alunos. Então você tem que analisar, porque se você tiver, por exemplo, uma sala com 20 alunos, você vai fazer uma pergunta para os 20, então não tem como. Então você tem que analisar a pergunta, quanto tempo, né? Quanto tempo e a quantos alunos você vai fazer. Então tem que analisar essa questão, né? Tem que ter aquele jogo de cintura, né? Jogo de cintura, porque senão, aí pega um aluno que sabe mais do que o professor e pronto, aí complicou a situação, né?
Então, tem 2 pontos aqui, que é sobre a didática. Essa aqui eu já não vou falar mais, porque eu já falei no livro que eu peguei sobre um resumo sobre a didática e métodos, né? Então, o 13º, 14º, eu já comentei no início, aqui desse livro aqui. E então, nós vamos pular para o 15º. Use a linguagem de ensino. Qual é essa linguagem de ensino? Conversação, fala, e não podemos usar a linguagem de pregador, que a linguagem de pregador, eu falei para quem estava aqui, é de briga, é de briga. Não sei se vocês já ouviram falar isso sobre isso aí, que a linguagem de pregador é de briga. É de briga por quê? Porque o pregador, ele fica bravo, né? Exorta, né? Então é como se fosse de briga mesmo, entendeu? Então não pode ter que usar a linguagem de professor. Conversação, fala, pergunta, né? Não poder tá pregando, né? Tá pregando. Mas isso aí não impede também de ser cheio do Espírito Santo, às vezes falar em língua, né? Algo semelhante, né? Isso aí não impede também de ser espiritual, né? De algo semelhante. E aí, né, vamos para o 16º ponto. O certo, né? Não estou falando que não precisa, né? Vai depender do que você tem preparado para dar aula. O certo é não ler a lição. Explique a lição. Esse é o mais certo. Não ler a lição. Explique a lição. Alunos e professores lêem em casa. Então, o certo mesmo, professor de aluno, é ler a lição em casa. E como eu falei no início, e se preparar. Se preparar, porque se tiver uma oportunidade de falar, não tem nenhum professor, você fala, estou pronto para dar aula. Pronto para dar aula. Então é esse ponto aqui. Agora pode pegar, assim, só para rapidamente, que eu estou olhando a hora ali, rapidamente pode pegar. Não estou falando que está errado você pedir para os alunos ler, não está errado. Você pode pedir para os alunos ler. Ler a introdução, ler o primeiro subtópico do tópico 1, top 2, top 3. Então você pega algumas partes, pede para ler, porque eu particularmente faço isso. Eu pego alguns pontos, né? Pode usar lápis de 2 cores também, que é muito bom também. 2 cores também, porque muitos dos pontos de cada revista, ele tem uma pergunta e tem uma resposta. Então, para não se perder, você vai colocar de uma cor a pergunta, né? E a resposta de outra cor. Porque eu já me perdi de usar um lápis só e eu depois não saber qual a pergunta e qual a resposta. Porque muitas perguntas e respostas já tem o próprio comentarista, ele já coloca aqui. E muitas palavras tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar, tem que buscar, porque não tem como um comentarista colocar todos. Então, é essa parte aí. E o 19º ponto, é isso que eu estou aqui, né? Isso. 18, estamos aqui no 18, não é isso? É o professor DBD, assim. Ao 17, né? Sim, 17, isso mesmo. É o 17. Quebre a rotina. Como quebrar a rotina? Trazer algo novo. Não adianta o professor ele trazer algo que todos já sabem, todos estão cientes. Não adianta trazer algo que o aluno vai falar, o que vai fazer no EBD? Tudo que o professor falou, eu já sei. É coisa que eu escuto todo dia. Então não adianta quebrar a rotina. Traga algo novo. Use a criatividade que Deus nos deu, que Deus lhe deu. Use a criatividade, trazer um subsídio, fazer uma analogia, trazer um comentário de um vídeo que você assistiu, de algo semelhante. Então, traga algo que os alunos vai falar, nossa, eu nunca vi nem falar sobre isso aí. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, já quantas aulas, tal, eu nunca vi falar isso. Então, tentar se esforçar para isso. Isso é importante. Então vamos agora para o 18, não é isso? O professor da escola bíblica dominical, aprender a aprender. Vou até repetir. Professor da escola bíblica dominical, aprender a aprender.
Isso aí é o necessário. Não tem como nós não aprender e aprender. Tem que ser essas duas coisas colocadas. Tem que aprender e aprender. Eu vou até concluir aqui, onde é o 18 está aqui, né? Isso. Aprender a aprender. Como quer dizer? O que quero dizer com isso? O professor ele tem que se dedicar. Como eu li o versículo base, né? Que se é ensino, que haja dedicação. Então aprender. Professor DBD, aprender a aprender, né? Como vai ensinar se não aprende? Então não tem como. Tem que aprender para poder ensinar. E aí eu não vou falar essa parte mais, deixar mais para frente aqui, nós encerrar. Então é só esse conteúdo. E o 19, ponto 19, não existe questão de maus professores e maus alunos. Isso aí não existe. O que existe é professores despreparados. Professores sem conteúdo. Aí vai encher linguiça, vai contar historinha, vai falar isso e aquilo. Daqui a pouco ele está metade da aula fora do contexto, do conteúdo da lição. Então é isso que acontece. E não existe aluno também despreparado também. Existe aluno que não é aluno. Aluno é uma coisa, professor é outra. Um quebra-galho é outro, né? Questão professor. Agora, qual o aluno despreparado? É aquele aluno que ele vem só por vir. Chega já na metade da aula, só para tomar o café, né? Bater um papo com os irmãos, né? Chega um finalzinho porque vai ensaiar, né? Algo semelhante. Então esse, não estou falando assim, criticando que é um mau aluno ou um mau professor. Resumindo, despreparado, professor. E o aluno não é um mau aluno, é um aluno que não tem interesse em aprender, né? É essa a questão, entendeu? É a questão. Então nós vamos agora para o 20, não é isso? 20 pontos. Quem é que vai dar aula do Secados? Eita, e eu esperando, eita, já estou cheio da hora. Cadê o pastor Moisés? E eu esperando o professor chegar, ó. Então vamos aqui, ó. O 20, planeje sua aula com antecedência. Isso é fundamental. E eu vou falar algo, não sei se vocês já ouviram isso, mas vocês vão ver com a conclusão dessa aula, né? Conclusão dessa aula. Eu li dois versículos base no início, né? E preparar com antecedência. Não adianta você querer deixar para a última hora, aquela correria, que você não vai conseguir preparar uma aula de última hora. Você vai fazer um improviso, como eu falei no início, num dos pontos, improviso. Então, prepara a aula com antecedência, porque com certeza vai ser bom para o professor, vai ser bom para os alunos e principalmente para o entendimento do que está sendo aplicado e para o crescimento na graça e no conhecimento. E algo que eu quero concluir. Não sei se vocês ouviram isso, mas eu tenho que concluir, não tem como não falar isso. Não tem como ser um professor de escola bíblica dominical antes de ser um aluno da escola bíblica dominical. Isso aí não tem como. Não tem como. Isso aí se torna literalmente uma falta de ética para um pastor, para um superintendente. Fala, não. Colocar um professor que nunca foi um aluno de escola bíblica dominical. Isso aí não tem como. Então, não vou falar mais sobre isso aí, né? Então, aí tem uma frase que fala, né? Um ping é uma letra é uma frase, um nome é uma história. Então, vocês entenderam, não tem como. Entendeu? Tem que sentar para aprender. Não que, por mais que já sabe, mas tem que sentar, porque serve de exemplo, né? De exemplo. Como que eu vou querer estar de pé, ensinando ou pregando, se eu não sento para aprender? Não vem no culto de ensino, não vem na EBD, não tem como. Fica até chato para os demais alunos e os demais professores, entendeu? Então, isso é a conclusão. E eu quero concluir no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 12 e 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 12 e 13, que nos fala. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para trazer livros. E o muito estudar é enfado, é da carne. Então, resumindo esse versículo, no meu entender, que muitas das vezes, a não querer estudar, a não querer aprender, é enfado da própria carne mesmo. Entendeu? Então, tem que orar, buscar e falar, não, eu quero aprender. Então isso aí é orar e buscar para tirar aquele enfado, aquela preguiça, aquela falta de interesse. Então, e o verso 13 fala,
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então não adianta nós aprender, aprender, fazer um monte de coisa e não temer ao Senhor. Não adianta. Está lá em Provérbios um versículo, não peguei, não vou falar. Pastor Moisés é o pastor que vai dar aula, né? Vai dar aula e eu esperando quem ia dar aula, né? Quem é da aula? Quem é do curso aí? Quem é do curso? Está no curso? Pode ser só para tirar uma foto, deixar registrado? Só tirar uma foto aqui, deixar registrado? Não. É do curso. Não, é do curso a candidata a professores. Não? Falta assim. Ah,